Salve, estrelitas! E essa última música fala sobre me aceite como eu sou. E a gente comumente, não estou dizendo que todos nós, mas comumente olhamos para essa situação como se estivesse conversando com outro alguém e dizendo me aceite. Essa conversa ela precisa acontecer internamente também. A gente também precisa se aceitar dentro das nossas características. Lembrem-se, a consciência total, quando a gente entra dentro de todo o nosso mapa, a gente percebe que absolutamente todas as nossas características merecem ser vivenciadas. A diferença sempre está em um nível de consciência que a gente experimenta essas características. O mapa astral, ele não muda a posição dos astros ali. A gente nasceu e tem aquilo ali como um registro para essa experiência. E se a gente vai transitar por essa experiência de uma forma mais ou menos consciente, aí está a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, né? Então, é sobre isso. Se a gente nega o chamado da nossa alma, a essência, geralmente por preso a algum padrão social, cultural, familiar, político, e a gente nega uma característica do nosso ser, ali a alma não consegue se manifestar através do nosso corpo e existe então essa disruptura, né? essa ruptura. E fazendo com que distancie essa comunicação do nosso veículo com a nossa alma, que é o motorista, podemos dizer assim, né? A nossa alma é o motorista deste nosso veículo, que é o nosso corpo. E se ela não está conduzindo este veículo, ali tem uma negação. Então, é sugerido grandemente, sabe? Que aquilo que você está acessando como um anseio da sua alma para a sua vida, que você dê o devido ouvido, a devida escuta e encontre a sua maneira dentro da sua consciência de vivenciar isso. Porque do contrário é negação, é autorrejeição. E lembra que a gente falou de Virgem ser um signo da saúde, onde a alma não se conecta com o corpo, ali a gente tem possivelmente uma doença? Nesse processo são muito comuns os desencadeamentos de 2 tipos de doenças. São muitas as formas, tá? Mas a gente consegue perceber que a maioria delas permeiam por estes 2 caminhos. Uma é o despertar, o acordar ou a intensificação de doenças autoimunes. Eu estou negando a mim mesmo, meu corpo reage a isso. Eu apresento, então, desencadeio, acordo aí uma lembrança de rejeição muito profunda no meu corpo e o meu corpo mesmo começa a se rejeitar. Doenças autoimunes são comuns. Outra forma que a gente tem, que se manifesta grandemente, são doenças psíquicas. E aqui vai um olhar bem interessante para você que é terapeuta, que me ouve, e eu tenho aqui comigo sempre muitas e muitas terapeutas maravilhosas acompanhando, então fica uma dica para vocês como profissionais, né? E para todos nós como aqueles que estamos regendo a nossa vida. Porque o que acontece? Nessa conversa da alma, que não fala português assim que nem a gente está falando, e essa informação chegar e passar pelo nosso cérebro, principalmente quando ela vem trazendo informações que precisam quebrar alguns padrões, que precisam mudar, que precisam fazer com que algo em nós morra, deixe de existir, a gente tem um conflito, um choque,
né? E esse choque, através da nossa mente, dá aí estresse mental, crises de ansiedade, crises de pânico e tantas outras, né? Daqui a pouco o desenvolver de um déficit de atenção, ou se você já tem uma predisposição de alguma doença mental, ela se tornar ainda mais ativa, desencadear uma crise, seja qual for o processo mental. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, porque às vezes a gente pode olhar uma pessoa tipo muito ansiosa ou que está tendo uma crise ali e levar aquilo para um padrão e um diagnóstico total. Muita hora nesta calma, muita delicadeza, um acompanhamento médico conjunto é sempre muito salutar, mas compreender que aquela pessoa pode estar tendo naquele momento um choque entre a sua alma falando e ela precisar desenvolver e aceitar a decodificação dessa mensagem, né? É tipo o som. O som, como é que ele chega até a gente? Como é que ele se propaga desse lugarzinho aí que é o teu alto-falante até os teus ouvidos se tu não vê ele se propagar? É uma onda, é uma frequência e ela vai entrando e toca. Assim é a informação da nossa alma. Ela vai mandando sinais em frequências. Precisa chegar no nosso cérebro e ele decodificar essa informação, porque é este o caminho. E esse é um processo que ali, se a pessoa não está bem estruturada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, pode desencadear algumas crises nervosas ou depressivas. Então, bastante atenção com vocês em relação a isso e com vocês terapeutas com possível onda de pessoas que vão chegar parecendo um pouco desconectadas e lógicas com esses desafios, porque em uma escala coletiva este eclipse está fazendo isso. Mais uma vez, a importância de você saber aonde no seu mapa este eclipse está acontecendo, para que você possa dar uma atenção, uma ordem mental, física, emocional para a condução desse processo em você. Pessoas que são mais atingidas, digamos assim, pelo eclipse. Aquelas que têm Sol, Lua ou Ascendente em Peixes ou Virgem, ou se tem algum planeta ali nessa região de 25 graus de Peixe e Virgem, e daí dá uma intensificada maior. Vanessa, não tenho nada nesta região do meu mapa. Quer dizer que o eclipse não vai fazer nada em mim? Vai fazer, ele faz em todos. Só que o seu trabalho vai ser um pouco mais sutil e mais a nível de tá atuando nesse coletivo, que tem um grande desafio, que é não se deixar levar por essa ordem coletiva, já que você não tem um trabalho muito específico para fazer nesse momento. Então, ainda mais atenção se você não tem nada no seu mapa neste momento, para não entrar nessa massa, nessa onda coletiva, que possivelmente vai vibrar no medo. Aliás, beba água, porque nós vamos falar de medo agora. Beberam água? Importante. O medo, ele é então esse mecanismo que nos trava, nos segura e nos bloqueia em direção ao novo. Eclipses abrem novos portais, ok? Então, que a medida do seu medo não seja diretamente um sinal de que ali é um lugar de perigo. Por isso, estar presente com você, beber água, respirar e olhar para esse medo e dizer assim, você é realmente real? Tem uma pergunta que eu sempre faço para mim mesma quando eu tenho uma sensação assim, que vem e me toma, tipo uma ansiedade, uma angústia, um medo, uma dor. Eu paro assim e nem sempre é tão rápido, mas quando eu me dou conta, eu pergunto assim, quem disse? Quem disse que isso aqui dói? Quem disse que aqui é assim? Eu estou reproduzindo o que aqui?
Porque, entende? Então, aonde você sentir o medo, aonde você sentir a angústia, o desespero, porque a gente está indo para um lugar novo. Nós somos históricos. Vocês podem ter certeza que, assim como a gente estuda populações que viveram momentos incríveis na Terra, nós estamos vivendo um momento histórico, nós somos incríveis. E nós estamos indo para um lugar planetário que a gente ainda não esteve e a transformação está rápida. Ou seja, o medo, a ansiedade, eles se manifestam. Mas olha para ele e pergunta, quem foi que disse? Este medo é medo de quê? Ele é real? Eu tenho um motivo para ter medo disso? Por exemplo, agora que a gente vê um monte de catástrofes ambientais, e eu vou falar aqui de um lugar bem pessoal, meu. Eu, Vanessa, não passei por nenhum desses processos. Embora tenha acontecido na cidade onde eu moro, a minha casa não passou nem perto de uma enchente. E eu começar a ficar agora coletivamente acelerada com essa chuvarada toda. Peraí, isso é meu? Eu, Vanessa, tenho uma experiência ainda de muita segurança, de estabilidade, de estar segura aqui agora. Estou com medo de quê? Estou com medo de uma situação que não me aconteceu. E se ela te aconteceu, volta para o presente, porque agora ela não está acontecendo. E é esse o lugar que a gente tem que fazer. E é essa música que eu vou colocar aqui, que ela já foi entrando. E deixa eu até apertar um pause rapidinho para terminar aqui com vocês, porque essa música eu acho muito legal nesse sentido. E se você está sentindo uma dessas sensações que estão apertando o seu peito neste momento, faça essas perguntas enquanto ouve essa música. E se você tiver a possibilidade, aí aonde você está, dá uma redadinha na cadeira e solta o corpo. Deixa dar movimento. O medo paralisa, o medo bloqueia, a gente começa a ficar dolorido. Dá movimento para isso. E se tu tá trabalhando e não pode, sacode teus pés, alonga tuas mãos, alinha tua postura, respira, toma posse do teu corpo, deixa essa energia te transpassar e não ficar parada e acumulada no teu corpo.